Paz do Senhor, tudo bem? Hoje eu me lembrei de um versículo, agora de manhã, e eu queria compartilhar ele com vocês. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 15. Jesus dizendo aos seus discípulos, disse assim: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecidos. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Hoje eu acordei com esse versículo na minha mente, sobre a direção de Jesus sobre os seus discípulos e a importância de Jesus querer que os seus discípulos enxergassem nele um amigo. Isso é tão sério que quando Jesus foi preso e Judas o traiu, Jesus não renegou a amizade de Judas e disse para ele: ei, amigo. Então veja bem, Jesus deseja que nós olhemos para ele e o enxergamos como um amigo. Por quê? O amigo, a gente deposita nele uma confiança, a gente tem intimidade. Todo processo na nossa vida, Deus sempre levanta pessoas para estar ao nosso lado como nossos amigos. E o próprio Jesus diz aí: eu já não chamo vocês de servos. Por quê? Porque eu revelei todo o mistério de Deus para vocês, o mistério da salvação. Eu já revelei para vocês, inclusive, que não foram vocês que me escolheram, porque o homem, em toda a sua audácia, jamais escolheria a Deus. Mas olha o que o texto diz: foi eu que escolhi vocês. Ou seja, foi eu que enviei o meu Espírito Santo, o meu Espírito convenceu vocês e eu nomeei vocês para que vocês produzam frutos. Ou seja, o Senhor Jesus quer se relacionar conosco, quer manter amizade conosco, e à medida que nós nos aproximamos dele, à medida que nós mantemos comunhão com ele, aleluia, aí nós vamos pegando a identidade dele como filhos, como amigos, e de repente nós estamos exercendo o mesmo ministério de Cristo. De que maneira, Fernando? Amando como Jesus amou, servindo as pessoas como Jesus serviu, perdoando como Jesus perdoou, aprendendo a prática da tolerância, do amor. Então nós vamos assim firmando a nossa comunhão e nós vamos nos tornando parecido com Cristo. Por isso que a Bíblia lá em Atos diz que numa cidade pequena chamada Antioquia, pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Era um apelido, era tipo um xingamento. O que era cristão? Um pequeno Cristo. Alguém que está desenvolvendo a mesma obra de Cristo. Alguém que resolveu perdoar ao invés de revidar. Alguém que resolveu amar as pessoas ao invés de expô-las. E aí de repente nós estamos orando por quem nos persegue. De repente as pessoas estão nos caluniando e nós estamos com dó delas, porque nós conhecemos o nosso Deus, nós conhecemos o nosso Senhor, nós sabemos quem cuida de nós. Então isso é se tornar um amigo de Jesus, é praticar as mesmas obras que Jesus, amar como Jesus amou, andar como Jesus andou, perdoar como Jesus perdoou, tolerar como Jesus tolerou, julgar menos e amar mais.
Até porque Deus não nos chamou para julgarmos. Nós não fomos chamados para julgar. Nós fomos chamados para amar, para pregar a palavra, para viver o Evangelho, para amar, e o Espírito Santo de Deus que está na terra, na nossa vida, né? Diz Paulo que nós somos o templo do Espírito, é Ele que vai convencer as pessoas. Amém? Deus abençoe, tenham aí um bom dia em Cristo Jesus.